Graça e paz, amém, irmãos? Para mim, irmãos, é um motivo de gratidão, alegria estar aqui com vocês, tá bom? Também eu quero agradecer ao pastor Mendes pelo convite. Deus abençoe o seu retorno, de todos que estão ali na Assembleia Convencional, que Deus traga-os todos em paz e segurança, né? Para mim, irmãos, é contagiante estar aqui com vocês, né? Passa um filme em nossa cabeça de alegria, de gratidão por tudo que Deus já fez por nós, amém? Glória a Deus, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, na 3 João 1:2. Também trago um abraço da Igreja Batista Vinho Novo, lá em Macapá, a única capital que é banhada pelo rio Amazonas. Estão convidados a um dia ir lá, conhecer Macapá, comer um camarão no bafo, açaí, um peixe lá na beira do rio Amazonas, né? Também mando um abraço, eu trago um abraço de todos os batistas amapaenses, né? Eu estou também como presidente, né, da convenção, e eu trago esse abraço dos batistas amapaenses para todos vocês, tá bom? Encontraram aí? 3 João 1:2. Diz assim, irmãos: Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém, irmãos. O título do sermão é Cuide do seu coração. Vamos orar. A Lia orou, mas eu também gosto de orar, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, casa de oração. Foi o Senhor que preparou esse momento, preparou esse local. E nós estamos com o coração cheio de alegria, de gratidão, porque estamos diante do Senhor e diante da tua igreja. Fica conosco. Eu quero ser um instrumento usado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Como está o seu coração? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim, localize aí, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Quem encontrar, fale amém. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração aqui, a sede das nossas emoções. Obrigado, Manhana. Sendo a sede das nossas emoções. Os maiores ataques ao nosso coração são injustiças, injúrias, fofocas, decepções, ingratidões de amigos, alguns planos frustrados. Tudo isso vai germinando e ferindo o nosso coração. É necessário sabedoria para vivermos, pedindo sempre a Deus que cure o nosso coração, cure a nossa alma. E quando eu falo de cura no coração, cura da alma, me reporto a um personagem bíblico chamado José do Egito. Ele nos ensina muito como cuidar do nosso coração. Lá no capítulo 45 de Gênesis, a partir do versículo 1, localize aí. Gênesis 45, a partir do versículo 1.
Nós vamos ler de 1 a 8. José soube proteger o seu coração. Nós vamos aprender com José como proteger o nosso coração. Amém? Encontraram? Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele se pôs a chorar. Ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. José, aqui ele tinha a chance de virar as costas para os seus irmãos. Ele foi vendido, foi traído pelos seus próprios irmãos da sua casa. Agora os seus irmãos vão procurá-lo, porque ele está numa alta posição. Devido a uma fome na região, o pai de José manda os seus irmãos irem buscar alimentos. E vão lá e batem na porta e dão de cara com José. José disse: olha, poderia dizer assim: olha, te viram, não quero mais saber de vocês, o que vocês fizeram comigo não se faz, procure ajuda em outro lugar. Mas José não fez isso. Versículo 5, né? Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. E já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Para nós vivermos de forma saudável nessa terra, devemos proteger o nosso coração. E tem algo que a gente consegue extrair desse texto, dessa história. Acredite na soberania divina. José do Egito, ele disse: Deus me trouxe para essa região para salvar a vida de vocês. Ou seja, Deus transformou o mal em bênção. Olha, ele cria, ele acreditava que Deus era soberano, que Deus estava no controle da história. Deus tinha um propósito em tudo isso. Nós valemos, irmãos, mais do que 2 pardais. Lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 29, Mateus 10, 29. Amém? Mateus 10, 29. Diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo,
nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Versículo 31. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. O próprio Jesus, nesse contexto, diz que a gente tem valor mais do que as coisas. José do Egito, ele tinha essa consciência que os seus irmãos, que as pessoas valem mais do que as coisas. Deus não foi pego de surpresa. Prepare-se sempre para o melhor. Amém, irmãos? Gênesis 45, novamente, agora os versículos 7 e 8. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar o remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó, me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José do Egito, ele acreditava que Deus estava no controle da sua vida, que Deus estava no controle de todas as coisas. Nós temos que crer nisso, que Deus é soberano, que Deus está no controle da minha vida, da sua vida, de todas as coisas. Ele diz que nós valemos mais do que qualquer coisa, nós somos a obra-prima, nós somos a obra especial de Deus. Temos que crer nisso. Uma outra forma, uma outra lição para a gente cuidar do nosso coração é: seja generoso. O próprio Jesus falou lá em Atos capítulo 20, versículo 35, diz assim, Atos 20, versículo 35, mais feliz quem dá do que quem recebe, mais feliz é quem dá do que quem recebe. José do Egito foi generoso com seus irmãos. José do Egito tinha tudo para não ajudar. Ele tinha tudo agora para pagar na mesma moeda. Eu vou ajudar vocês não. O que vocês fizeram comigo não se faz. Mas José do Egito, ele usou de generosidade. Uma forma de nós cuidarmos do nosso coração é sermos generosos. A generosidade é aquela virtude que é aquela virtude que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em favor da outra pessoa. Isso é um conceito de generosidade. Eu vou repetir. É aquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em favor de uma outra pessoa. Provérbios capítulo 11, versículo 25. Amém? O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Olha aí. Quem é generoso não vai prosperar. É isso? Não. O texto bíblico diz que quem é generoso vai prosperar. Quem dá alívio ao pobre, ao necessitado, alívio receberá, irmãos. José não pagou com a mesma moeda. Ele foi o que? Generoso. Gênesis 45, novamente o texto base, versículo 9. Amém? Gênesis 45, versículo 9.
voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Ele sempre exaltando o nome de Deus, ele sempre dizendo, ele glorificando a Deus em tudo. Deus me fez senhor de todo o Egito, venham para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim, tu e os teus filhos e os teus netos, e as tuas ovelhas e os teus bois e todos os teus bens. Olha a atitude de José. José foi generoso. O texto de Provérbios que nós lemos agora há pouco, Provérbios 11, versículo 25, diz que a alma generosa vai prosperar, irmão. Quem dá alívio ao necessitado, e outras traduções dizem assim, quem dá alívio ao pobre, alívio receberá, irmãos. Glória a Deus por isso. Versículo de número 11 de Gênesis capítulo 45. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. José do Egito, venham para cá. Eu vou dar alimento, eu vou sustentar vocês. José do Egito não se conteve diante dos seus irmãos no primeiro encontro. Ele chorou. O texto que nós lemos inicialmente diz que todo o palácio se ouviu aquele choro. José do Egito soube guardar o seu coração. Para nós termos uma vida saudável, terceira lição que aprendemos: perdoe, perdoe. José do Egito tinha um coração em paz. Isso não tem preço, irmão, viver com o coração em paz. Não tem preço. Uma outra forma que para nós guardarmos o nosso coração é perdoando. Gênesis capítulo 50, versículo 19 a 21. Amém? Diz assim, irmãos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente, irmãos. José do Egito soube guardar o seu coração. Ele liberou perdão. Mas pastor Isaías Júnior, você não sabe o que eu já sofri. Você não sabe o que eu já passei. Mas libere perdão. Para você viver melhor. A gente vive tão pouco nessa terra, por muito pouco tempo. Ainda viver de forma amarga. E quando estava meditando nesse texto, me reporto a um texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que eu levo no meu coração esse texto. Hebreus 12, 15. Diz assim, uma das traduções que eu já decorei, a última parte desse versículo. Tenham cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote em vosso coração a ponto de contaminar outros. Tenham cuidado, que nem um pouquinho
de amargura brote em vosso coração a ponto de contaminar outros. Perdoe, perdoe. Por que devemos liberar perdão? Porque eu e vocês somos falhos, irmãos. Nós somos falhos. Eu sou falho, você é falho. Por isso que você deve perdoar. Uma frase de Augusto Cury diz assim: os fracos mostram a força da ira, mas os fortes mostram a força do perdão. Eu vou repetir essa frase de Augusto Cury. Os fracos mostram a força da ira, mas os fortes mostram a força do perdão. Perdoar é deixar ir. Proteja o seu coração, acreditando na soberania de Deus, irmão. Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano. Acredite nisso. Proteja o seu coração. De que forma? Sendo generoso. Mesmo que alguém não possa lhe reconhecer pelo que você já fez, mas não leve isso em consideração. E outra forma que nós vimos hoje de proteger o nosso coração é perdoe, perdoe, perdoe. O perdão, ele é fundamental para que possamos viver. A gente vive tão pouco, por pouco tempo nessa terra. Ainda viver ruim, ainda viver amargo ou amarga. Perdoe, perdoe. Eu queria que a igreja agora estivesse em oração. Eu queria fazer um convite hoje à noite. Em João capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não ser por mim. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz assim: coloca o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Só Jesus que pode nos salvar. Só Jesus que pode nos ressignificar a nossa vida. José do Egito nos ensina grandes lições. Ele acreditava que Deus estava no controle da sua vida. Ele tinha isso como convicção. Deus continua no controle da sua vida e da minha vida, irmãos. Às vezes nós ficamos tristes, preocupados com alguma situação, mas devemos lembrarmos ao mesmo tempo que Deus está no controle. Devemos crer na soberania de Deus. Seja generoso. Lembre desse texto de que nós lemos de Provérbios, que a alma generosa vai prosperar. Não é conversa fiada, é a palavra de Deus. Diz que a alma generosa, aquele que é generoso, vai prosperar. Quem dá alívio ao pobre, quem dá alívio, quem ajuda o necessitado, ajuda vai receber, irmãos. Perdoe, perdoe. Eu queria convidar, se tem alguém hoje à noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, aprender a perdoar, a aprender a crer na soberania de Deus, ser generoso.
Levante o seu braço, eu quero orar por você. Se você também já conhece o Evangelho e deseja renovar sua aliança com Cristo hoje à noite, levante o seu braço, eu quero, ore por mim, pastor, ore por mim. Amém. Tem mais outra pessoa que deseja renovar essa aliança com Cristo hoje à noite? Hoje é dia de salvação, de reconciliação. Você está tendo uma oportunidade. A palavra de Deus foi anunciada, ela foi explanada. Nós falamos de 3 assuntos tão simples, como guardar o nosso coração. Coração, amém, glória a Deus. Tem mais outra pessoa que deseja renovar sua aliança, reconciliar-se com Cristo hoje à noite? Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que renove essas alianças com esses irmãos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Seja com esses irmãos, esses adolescentes, pré-adolescentes que levantaram suas mãos, que eles possam buscar ajuda no Senhor, que eles possam acreditar na soberania de Deus. Ó Senhor, também nós possamos aprender a perdoar. José do Egito nos ensina tantas lições, que nós possamos ser edificados sempre com a Tua palavra, ser fortalecidos, buscarmos a ajuda do alto, que é o Senhor Jesus. Que nós possamos ter graça, sabedoria para enfrentarmos os nossos dias, Senhor. Dar uma semana de paz, de bênção, meu Pai, e de novas conquistas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.